Bom, pessoal, então, nessa aula de revisão, queria trabalhar e fazer uma abordagem breve com vocês sobre alguns tópicos essenciais e fundamentais da disciplina. Por exemplo, a diferença entre empreendedorismo por necessidade e por oportunidade é algo bem simples, mas é essencial que vocês tenham isso claro, uma vez que o empreendedorismo por oportunidade é quando a pessoa ela identifica uma oportunidade de negócio no mercado, não necessariamente aquela pessoa dependa desse negócio para ter uma fonte de renda ou para sobrevivência, mas ela vislumbra uma necessidade nesse mercado e aproveita uma oportunidade de suprir tal necessidade para estar empreendendo. Às vezes ela já tem um emprego fixo, talvez ela já desenvolva um outro tipo de atividade, mas em virtude da oportunidade ela busca empreender para suprir essa necessidade de mercado. Já o empreendedorismo por necessidade é aquela pessoa que não tem nenhum tipo de fonte de renda, ficou desempregado ou está passando por uma situação muito difícil em termos financeiros e ela vê no empreendedorismo a possibilidade de geração de renda para a sobrevivência. E, normalmente, esse empreendedorismo por necessidade é um tipo de empreendedorismo que acontece muito no nosso país e ele não é planejado da forma adequada. Então, muitos acabam por empreender numa questão muito mais de conveniência, num tipo de negócio que às vezes ele já tem algum tipo de formação, ou ainda um negócio que exige um capital muito baixo, sem mesmo fazer uma pesquisa de mercado sobre uma necessidade o qual esse negócio, na região que esse negócio vai ser implementado, e acaba empreendendo sem fazer um planejamento desse empreendimento, sem fazer uma análise se existe uma demanda por aquele produto ou por aquele serviço. Pois bem, nós temos essa diferença de empreendedorismo, necessidade e por oportunidade. Nós temos como um outro elemento fundamental na compreensão de um empreendedorismo, que é a diferença entre ideia e oportunidade de negócio. Ou seja, vocês podem ter uma ideia excelente em termos de empreendimento, de negócio, porém, na realidade, no contexto, na região que vocês desejam implementar tal ideia, talvez não exista uma oportunidade para desenvolver aquele negócio. Pode ser uma região que esse tipo de serviço não tem nenhum tipo de demanda, esse tipo de produto também não tem nenhum tipo de demanda, a ideia pode ser muito boa, mas talvez para um grande centro, para uma outra região, ou ainda pode ser, eu tenho uma excelente ideia de negócio, eu vou implementar essa ideia numa região onde que outras empresas já atendem essa região com essa ideia. Apesar de ser uma ideia muito boa, talvez já existem concorrentes ali que atendem plenamente a demanda existente naquele local. Então, é importante vocês diferenciar o que é uma boa ideia de negócio aliada a uma oportunidade de negócio. Não basta ter uma boa ideia, é preciso que exista uma oportunidade para aquele tipo de negócio. E, além disso, é preciso que esse negócio seja viável. O que eu quero dizer quanto à viabilidade desse negócio? Pode ser que você tenha uma ideia excelente, que a região exista uma oportunidade para aquele negócio, mas é um tipo de negócio que exige um investimento extremamente elevado e talvez não é viável em virtude da demanda daquela região, ou seja, a demanda pode existir, mas ela não é tão alta o suficiente para cobrir todo aquele investimento inicial que é muito elevado. Um outro elemento importante da gente revisar dentro desse contexto de empreendedorismo é referente a tendências e oportunidades de negócio. No material que foi compartilhado com vocês, eu verifiquei, é um material que eu já lecionei em outras versões da disciplina de empreendedorismo, lá a gente tem várias ponderações sobre algumas tendências de negócios, preocupação com a forma física, a indústria do turismo, e várias oportunidades são destacadas no material. Para complementar essa questão sobre tendências e oportunidade, eu queria trazer para o contexto atual para a gente ter uma discussão, para ter uma abordagem um pouco mais contemporânea, ou seja, que nós estamos vivendo nesse momento. Então, eu tenho uma pergunta para vocês.
será se a pandemia gerou algum tipo de oportunidade? E, posteriormente, eu vou verificar se vocês colocaram alguma questão no chat, mas eu já antecipo a vocês que sim, essa pandemia gerou uma série de oportunidades e certamente após o término dessa crise que nós estamos vivendo, será possível visualizar várias outras oportunidades que passaram a existir a partir desse momento crítico que nós estamos vivendo. Então, nós temos como exemplo, tornar os negócios digitais. Essa é uma oportunidade. É verificado que alguns negócios que já adotavam as plataformas digitais para fazer algum tipo de comercialização e negociação dos seus serviços ou seus produtos, eles conseguiram, inclusive, ampliar essa demanda, uma vez que a gente está em um período de isolamento social. E tornar esses negócios digitais também possibilita a abertura para outras ramificações de empresas. Então, nós temos aí demandas por serviço de audiovisual e também web, ou seja, uma empresa que ela não estava com a sua plataforma digital em virtude da crise, ela pode ser que o empresário vislumbre esse momento para criar um website, ou se existir já esse website, para otimizar o website, tornando um pouco mais profissional, investindo em serviço audiovisual. Então, é uma possibilidade de negócio, é um tipo de oportunidade que está bastante em evidência no momento que nós estamos vivenciando. O marketing digital em redes sociais e apps também é um tipo de serviço e produto que passou a ser mais demandado nesse período de crise, ou seja, a partir do momento que você profissionaliza mais os negócios da sua empresa, a comercialização dos produtos e serviços, utilizando de uma maneira um pouco mais intensa as redes sociais, desenvolvendo, às vezes, aplicativos específicos para aquele segmento de negócio, ou estabelecendo algum tipo de parceria, também é um novo nicho de mercado que está em expansão em virtude da crise. Nós temos aí, na sequência, a possibilidade de firmar parcerias junto a empresas, a influenciadores digitais. Nós temos vários exemplos, inclusive nessas lives que estão sendo veiculadas. Muitas empresas, às vezes não empresas de grande porte, mas empresas de pequeno porte, estão utilizando os influenciadores digitais para disseminar, para divulgar o seu produto, para divulgar o seu serviço. Então, é um novo nicho de mercado que está abrindo e, de certa forma, tornou mais evidente em virtude da pandemia. Nós temos a adoção de vouchers de desconto. Eu não sei se vocês já viram, mas várias marcas estão entrando em parcerias, sobretudo com restaurantes, bares e empresas, segmentos deste setor, e adotando aí políticas ou programas de voucher, onde que esses vouchers se adquirem com um determinado tipo de desconto, e a partir da aquisição, a partir do momento que a pandemia terminar e o ambiente se normalizar, você pode consumir esses vouchers em cada estabelecimento. Então, a marca Stella, ela fez esse programa, a Boêmia também fez, a Heineken também está fazendo. Então, é uma estratégia também para desenvolver e possibilitar a geração de caixa para a empresa e ela honrar com seus custos fixos e, assim, conseguir perpetuar aí no tempo, e após a pandemia, o cliente que adquiriu esses vouchers com desconto, podendo estar utilizando em um determinado período. Eu verifiquei várias possibilidades de utilização, por exemplo, até 2021, dezembro de 2021. Então, talvez seja um tipo de produto, um nicho bem interessante, tanto para o cliente quanto para a empresa nesse período de crise. Então, auxilia a empresa nesse fluxo de caixa, ou seja, captar recursos para cobrir o seu caixa nesse momento
de pandemia, nesse momento de crise, onde que não tem um volume de vendas significativo, talvez a empresa tenha uma estrutura muito grande e isso a dificulta, como também ela pode ampliar a sua carteira de cliente. Então, pode ser que exista um restaurante um pouco mais sofisticado, que o custo para você frequentar esse restaurante, o cardápio desse restaurante pode ter um custo um pouco mais elevado, e com esse programa de desconto, isso pode viabilizar que clientes que até então não utilizavam e não frequentavam esse tipo de estabelecimento, passa a frequentar a partir dos vouchers de desconto. Nós temos aí também, como outro exemplo de oportunidade, a possibilidade de oferecer seus produtos ou até mesmo serviços deliveries ou drive-thru. Tem N exemplos que a gente pode citar de empresas que já adotavam o serviço de delivery e estão contratando profissionais para atender a demanda que explodiu nesse momento. Então, muitas pessoas estão optando por esse tipo de compra. Drive-thru também, na cidade mesmo, eu verifiquei lá no período da Páscoa, no shopping, teve algumas empresas que adotaram o drive-thru. Isso pode ser também uma oportunidade de negócio. O que possibilita? Auxilia a empresa nesse fluxo de caixa, ou seja, você busca um novo canal de atendimento ao cliente, não simplesmente na loja física, mas aí você tenta fortalecer o serviço de delivery. Obviamente, com isso é um efeito cadeia, você melhora o seu serviço digital, de plataformas digitais, de site e a comercialização como um todo. Gera uma demanda por novos produtos de embalagem, ou seja, se você está comercializando, vamos supor, um restaurante, todos os seus produtos do cardápio via delivery, isso vai demandar, às vezes, de uma embalagem mais específica, uma embalagem mais direcionada para um determinado tipo de produto, que aumenta a conservação desse produto. Tudo isso pode possibilitar diversas empresas a investirem no desenvolvimento de inovação no que consiste a embalagens. Profissionais também vão necessitar de treinamento para operar nesses novos canais que foram destacados, então isso também pode exigir consultores que tenham mais experiência com empresas que atendam nesse segmento para treinar esses profissionais, ou seja, é uma perspectiva distinta, e observe que são vários pontos que a pandemia ela pode direcionar outros produtos, outros serviços ou novas formas de comercializar tanto esses produtos como o serviço. Oportunidade sanitária, então eu já verifiquei até propagandas de hotéis que fizeram vídeos demonstrando como que são feitas a limpeza nos hotéis após esse período no período de pandemia e após, certamente eles vão manter esse tipo de higienização, porque o hotel ele quer trazer mais segurança para os seus clientes, e isso eles demonstram, às vezes, no vídeo, que eles estão com um tipo de higienização específico para evitar qualquer tipo de contaminação pelo vírus. Então, isso pode gerar uma demanda por empresas desse segmento, e isso resultar de oportunidades no mercado para novos empreendimentos. Então, novos hábitos de higiene pessoal, isso também vai gerar uma demanda por novos produtos, aumento de vendas aí desses produtos químicos, acessórios, tem um segmento aí tanto de serviços quanto de produtos que podem ser explorados em virtude dessa pandemia que nós estamos vivendo. Bom, eu vou deixar um link para vocês de um artigo bem interessante, para vocês darem uma lida. Não tem atividade relacionada a esse texto, mas demonstra aí algumas possibilidades de negócio que surgiram ou que, de certa forma, passaram a ficar em evidência nesse período em virtude da pandemia. Bom, então, dando sequência aí nos tópicos de revisão, nós temos o processo empreendedor. Dentro dessa perspectiva de empreendimento, nós consideramos lá no início a diferença do empreendedorismo por necessidade e por oportunidade, a diferença de ideia e oportunidade de negócio, e também a viabilidade desse negócio, algumas tendências e oportunidades
algumas tendências e oportunidades. E com isso nós temos o processo empreendedor. O processo empreendedor, então, ele consiste em 4 fases. A primeira é de identificar e avaliar a oportunidade. Então, tudo isso que a gente abordou é a fase no qual vocês vão vislumbrar, analisar a região, verificar as possibilidades de desenvolvimento de algum tipo de empreendimento, se é viável ou não, verificar se tem demanda, fazer pesquisa junto aos clientes, verificar se os concorrentes existentes atendem esses clientes ou não, deixa alguma coisa a desejar, buscar, de certa forma, entrar no mercado de maneira mais plena, suprindo uma necessidade, seja uma necessidade de empresas que atendem determinados serviços ou produtos para aquela região, ou uma necessidade que um concorrente acaba por não atender. Então, vocês podem buscar informações no sentido de atender plenamente o local ao qual deseja implementar uma empresa. A partir do momento que vocês identificam e avaliam essa oportunidade, é o período de desenvolver a fase 2, que é a fase do plano de negócio, onde vocês estão construindo aí na disciplina. Dentro desse processo, passou a fase do plano de negócio, tem a fase de captação de recursos. Esses recursos podem vir de agências de fomentos, financiamento com instituições financeiras, os angels, abrir o capital da empresa, negociação de bolsa de valores. Obviamente, isso já implica numa empresa que já está desenvolvida no mercado, mas existem várias possibilidades de você captar recursos necessários para a implementação e o empreendimento. E como última fase, o gerenciamento do negócio. Lembrando que, na disciplina, a nossa proposta é trabalhar essas 2 fases iniciais. Nós não vamos abordar profundamente a captação de recursos e nem mesmo o gerenciamento de negócio. Por quê? Porque o propósito da disciplina é trabalhar esses conceitos iniciais de empreendedorismo e o plano de negócio. Essa captação de recursos necessários, a gente vai fazer uma abordagem mais generalista, mas a proposta da disciplina não é aprofundar. Pois bem, então o plano de negócio, vocês já viram aí anteriormente, algumas etapas do plano: sumário executivo, a análise de mercado. Lembrando que dentro da análise de mercado vocês verificaram aí tanto o comportamento do cliente, como o comportamento do concorrente e também dos fornecedores. O plano de marketing, como que vocês vão trabalhar o marketing da empresa, como que essa empresa vai ser direcionada. O plano operacional, qual a estrutura necessária para vocês operacionalizar o serviço ou produto da empresa. E, especificamente, o plano financeiro. Por que eu falei especificamente? Que é o ponto onde nós vamos dar continuidade aí no plano de negócio. O plano financeiro, eu digo que é o coração do plano de negócio. É a etapa que demanda mais tempo, mas é uma etapa que clareia muita coisa dentro do plano de negócio. Por quê? Porque através do plano financeiro nós vamos verificar de fato a real possibilidade dessa empresa surgir, considerando todos os custos, as estimativas de receita que vem a ter. No plano financeiro, nós vamos tentar fazer algum tipo de modificação. Pode ser que lá na concepção do plano de negócio de vocês imaginaram uma empresa com uma estrutura muito grande. Lá no plano financeiro, nós vamos verificar o custo dessa estrutura. Talvez seja interessante reduzir para tornar essa empresa viável. Então, dentro do plano financeiro, essas mudanças normalmente ocorrem. Às vezes, a pessoa revisitar lá o plano operacional para tentar enxugar um pouco a estrutura da empresa, buscar, às vezes, atender um nicho diferente de cliente. Então, vai lá na análise de mercado e tenta ampliar essa carteira de cliente, esse público-alvo. E também nós vamos abordar, dentro do plano financeiro, a construção, dentro do plano de negócio, quer dizer, a construção de cenários. Ou seja, você projetou sua empresa, a empresa ela apresentou alguns indicadores de viabilidade que faz sentido você dar sequência no negócio. Sim, mas suponhamos que uma variável como essa que nós estamos vivendo no momento, essa variável da pandemia, surge. Então, é importante construir esses cenários. Vamos supor que alguém abriu empresa lá no mês de janeiro.
sem fazer essa mensuração de diminuição de receita? Será quanto tempo a empresa consegue sobreviver com um caixa negativo? Então, dentro da construção de cenários, nós vamos fazer esse tipo de simulação, verificar se a empresa ela tem caixa para sobreviver por um período, se passar por alguma situação de crise ou entrar um novo concorrente muito forte que a empresa não conseguiu analisar esse ambiente adverso, o que a empresa vai fazer, qual vai ser a alternativa da empresa. Então, esse ambiente de construção de cenário, ele é muito efetivo para mensurar numa situação adversa o que a empresa pode fazer para superar esse período. Pois bem, então, com o plano financeiro e a construção de cenários, nós vamos tentar abordar de uma maneira um pouco mais aprofundada com vocês, para vocês finalizarem o processo que já iniciaram de desenvolvimento do plano de negócio. Agora, para a gente introduzir, somente para fazer uma abordagem geral do que será trabalhado no plano financeiro, para que vocês já tenham consciência para a retomada aí das atividades após o dia 25, e a gente está dando continuidade na explicação. No plano financeiro, ele divide alguns tópicos. Por exemplo, nós temos o chamado investimento total. O que é o investimento total? É tudo aquilo que vai necessitar de algum tipo de capital dentro da empresa. Então, nós temos lá os investimentos fixos. O que é um investimento fixo? É diferente de custo fixo, tá, pessoal? O custo fixo nós vamos abordar mais adiante, mas o investimento fixo é tudo aquilo que você vai adquirir para estruturar a empresa. Então, eu vou adquirir um computador, eu vou adquirir uma infraestrutura de imóveis, eu vou adquirir algum veículo que seja necessário para a empresa. Então, são todos esses investimentos necessários para a viabilização da operação empresarial. Esses são chamados aí de investimentos fixos. Nós temos aí o capital de giro, que faz parte do investimento total. O que seria o capital de giro? É aquele capital necessário para você manter as atividades da empresa por um determinado período. E o cálculo desse capital de giro, eu vou mostrar para vocês com mais detalhe, com um pouco mais de profundidade, ele é um cálculo que exige considerar algumas variáveis. Por exemplo, vocês vão ter que considerar o prazo de vendas, ou seja, qual que é o período que você financia o seu cliente. Você vende em 12 vezes, você vende à vista, você vende em 3 vezes, verificar quais são os volumes aí de prazos que você operacionaliza dentro da empresa, quais são os prazos que você consegue junto aos seus fornecedores. Então, todos esses dados, essas informações serão necessárias para o cálculo do seu capital de giro. Lembrando também que, além do prazo dado ao cliente, o prazo recebido pelo fornecedor, tem também o período que você precisa de estoque para manter as atividades da sua empresa. Então, esse período também precisa ser considerado, porque caso a empresa necessite de um estoque um pouco mais elevado, ela, obviamente, vai necessitar de um capital de giro um tanto quanto maior. E tem também a estimativa de investimento pré-operacionais. Quais são esses investimentos pré-operacionais? São aqueles investimentos necessários para a abertura da empresa. Ou seja, você vai ter que confeccionar um contrato social, vai ter que contratar um contador, você vai ter que fazer algumas adaptações, às vezes, da exigência para um alvará do Corpo de Bombeiro, para um alvará da Prefeitura, algum tipo de treinamento que tem que dar para os colaboradores antes mesmo de investir, antes mesmo de iniciar as atividades da empresa. Então, são os chamados investimentos pré-operacionais. Isso precisa ser calculado. Então, faz parte do investimento total todos esses tópicos que foram abordados com vocês, e nós vamos tentar aprofundar em cada um deles nas aulas seguintes. Bom, pessoal, a proposta da aula de hoje era isso, fazer uma revisão rapidamente dos tópicos fundamentais e essenciais de empreendedorismo e também fazer uma introdução breve do tópico que eu vou estar abordando com vocês a partir do próximo dia 25. Agora eu queria saber se ficou algum tipo de dúvida. Eu estou abrindo
o chat aqui. Queria saber de vocês se tem alguma questão que vocês têm maior dúvida, tem algum ponto que na própria revisão, às vezes eu passei de uma forma ligeira e vocês gostariam que retomasse. Eu estou aberto aí para perguntas. Eu vou encerrar a gravação do vídeo, mas vou continuar aqui na sala de reunião para a gente estar esclarecendo essas possíveis dúvidas que, porventura, vocês tenham.